Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Levante a tua mão e ore comigo. Eterno Deus e maravilhoso Pai, louvamos e bendizemos ao teu santo e glorioso nome, pois o Senhor é o único Deus vivo, santo, glorioso e verdadeiro. Antes do Senhor nenhum outro se formou, e jamais qualquer um outro poderá se formar, pois o Senhor é o Deus vivo, o Deus santo, o Senhor é o Deus forte, é o Deus verdadeiro, é o Criador de todas as coisas, é o arquiteto do universo, o Senhor é o construtor das montanhas, aleluia, dos vales. O Senhor colocou cada gota de água nos oceanos, nos rios, nos riachos e ribeiros. O Senhor espalhou no universo todas as galáxias, todas as constelações. O Senhor criou, aleluia, as mansões celestiais, e é o Senhor que habita. E mesmo habitando, como está escrito, nem o céu dos céus pode conter a tua glória, a tua presença, pois o Senhor é maior do que tudo que existe. O Senhor é maior do que toda a criação, aleluia. E nesta noite aqui nos reunimos, celebramos mais um culto de adoração e de louvor em tua presença. Celebramos a ti, meu Deus amado, por o Senhor nos deu mais um dia de vida. Celebramos em tua presença por esta noite, a qual já iniciamos. Nessa oportunidade que aqui chegamos, adoramos e te bendizemos na beleza da tua santidade. Perdoa, Senhor, dos excessos dos nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nossas faltas, perdoa as nossas iniquidades e transgressões. Ensina o teu rebanho, Senhor, a andar em conformidade à tua palavra e andar em conformidade à tua vontade. Não nos deixe desviar para a direita ou para a esquerda, e jamais que venhamos olhar para trás. Nos incentiva com o teu poder e pelo teu Espírito Santo a marchar diante, avançando, olhando para o alvo que é o nosso Senhor Jesus, aleluia. Fala conosco nesta noite, através dos hinos congregacional da harpa, fala através da leitura da tua palavra, fala através da pregação oficial da tua palavra segundo o teu evangelho, que possamos sair daqui, aleluia, uma vez mais, muito mais abençoados do que quando chegamos. Assim oramos no nome de Jesus e também te agradecemos. Quem pode, diga amém. Amém. Poder sentar, glória a Deus, aleluia. Santo, louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Na oportunidade eu quero chamar a nossa irmã Clara para estar adorando ao Senhor com o hino da harpa, e logo após o irmão Aguinaldo também estará adorando ao Senhor com outro hino da glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pessoal, aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 597. Aleluia. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada, graças ao pelo perdão, graças pelas luzes e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho.
pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Agradeço a minha oportunidade. Amém, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando a Deus com o hino 186. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Hino 186, amém? Amém. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Convido a igreja a pé de pé. Pega a Bíblia, livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 10. Eclesiastes, capítulo 12, é o último capítulo do livro de Eclesiastes. Aleluia. Versículo 10 em diante são as últimas palavras do sábio Salomão. Aleluia. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10 em diante, do 10 ao 14. Vamos estar lendo, como aqui temos o costume. Eu leio um versículo, a igreja lê o outro. Capítulo 10 de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 10 em diante. Aleluia. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Amém?
Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como prego significados pelas mesas das congregações, e dos colorados pelo pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. Tudo que se tem ouvido, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Novamente, quando eu contar 3, vocês vão ler de maneira ordem e coordenada. Vamos lá. 1, 2, 3. Tudo que se tem ouvido, temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Versículo 14, todos. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então pronto, de tudo que se tem que fazer, o principal é temer ao Senhor. Porque quando chegar o tempo, Ele vai trazer a luz, ao vivo e a cores, diante de toda a multidão, no dia do juízo, as nossas obras, independente de qual seja a classificação dela, boa ou má, vai ser exposto claramente para que todos saibam quais foram as nossas obras. Amém? Oremos ao Senhor. Eterno e grandioso é o teu nome. Te agradecemos por tua palavra. Nos ensina, meu Deus amado, a trilhar o caminho do bom semeador. Nos ensina a lançar as boas sementes. Nos ensina, meu Deus amado, a ter sempre em nosso alforje as boas sementes para serem lançadas. Nos ensina a andar no eixo correto, plantando de maneira santa, ordeira e coerente com tua vontade. Porque chegará o dia em que as nossas obras virão à tona, as boas, as más, tudo será revelado. Pai, em nome de Jesus, nos dá força para viver plena e corretamente a tua palavra. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quantos podem, diga amém. Amém. Poder sentar, glória a Deus, aleluia. Hoje é o nosso culto da quinta-feira, culto do pão, culto do ensinamento da poderosa palavra de Deus. Em outras palavras, é o culto doutrinário da palavra do nosso Salvador Jesus. Quem ama a palavra, levante a mão e diga glória a Deus. Na atualidade, a gente encontra uma resistência muito grande dos que se dizem cristãos com respeito ao ensino da palavra de Deus. Muitos gostam muito de culto, como se fala, do fogo, da profecia, da revelação. Não sou contra isso, aleluia. Mas desde que o crente ame o ensino sistemático da palavra de Deus, desde que o crente ame estar na presença do Senhor nos demais cultos, e principalmente no culto do ensino e no culto também da escola bíblica dominical. Alguns conseguem estar nos dois cultos, outros, devido às suas ocupações, reveza, ou está no culto do ensino, ou está na escola bíblica dominical aos domingos pela manhã. E é no culto do ensino da palavra de Deus e também no culto da escola bíblica dominical que são forjados verdadeiros cristãos, aleluia. Porque todo homem e toda mulher que diz, eu sirvo ao Senhor, e conhece o Deus da palavra, e conhece a palavra do seu Deus, esse o maligno não vai lhe tocar, não vai lhe enganar, porque ele conhece o Deus que serve e também conhece de maneira correta a palavra do seu Deus. Quem entende, levante a mão e diga aleluia. Então, leia a Bíblia, examine a Bíblia, ame a palavra de Deus, ame o Deus da palavra e busque sempre estar na presença dele. Diga aleluia. Maravilha, nós na oportunidade já vamos estar contribuindo para o bom andamento da obra de Deus. Amém?
Você que tem, que pode ofertar, dizimar, lembre-se, a obra de Deus ela é mantida por nós mesmos que somos as ovelhas, tá bom? A obra de Deus é mantida por nossas mãos, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem dado o salário, a diária, a quinzena, Deus tem dado ordenado a cada um para que a gente sirva a Ele também com as nossas finanças, com as ofertas, com os dízimos. As ofertas são alçadas, voluntárias, os dízimos são 10%, como está descrito tanto na primeira aliança, como também nesta última aliança, a qual somos a igreja que desfruta dessa última aliança, e também nós servimos ao Senhor com os nossos votos. Fique de pé, aleluia. Vamos estar orando ao Senhor, e logo após a oração, minha esposa, a missionária Evelyn, vai estar adorando a Deus com mais um hino da harpa, e todos nós, na oportunidade, vamos estar também adorando ao Senhor com as nossas finanças. Bendito e eterno Deus, confirma o teu milagre, a prosperidade, a multiplicação. Abre as tuas portas, meu Deus amado, sobre a vida de cada um dos teus escolhidos. Não deixe que falte o pão de cada dia na mesa, e nos ensina, meu Pai, em primeiro lugar, a buscar o teu reino, a buscar fazer a tua vontade. Nos ensina que possamos, em primeiro lugar, buscar o reino celestial, porque todas as demais coisas, aleluia, o Senhor há de acrescentar. Então, confirma a bênção, a multiplicação e a prosperidade, no nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Missionária. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar adorando o nome do nosso Deus, com o hino da harpa cristã 305. Hino da harpa cristã. Aleluia, Jesus. 305. Soldados somos de Jesus, e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Em breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. olha os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Em breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão
salvação falai, almas ao Senhor levai. A igreja canta: breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como um galardão. Eu agradeço a rica oportunidade no nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos já estar orando mais uma vez, passando a oportunidade ao servo do Senhor, segundo vice-pastor da congregação aqui da DPVH, diácono Rafael, vai estar ministrando a palavra do Senhor na noite de hoje. Amém? Glória a Deus. Estenda as mãos em direção ao altar. Glória a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, estenda a tua mão sobre a vida do teu filho, cobre com o teu sangue, livra-o de todo mal. Pai, usa teu filho nesta noite sobre o altar, na ministração da tua palavra. Fala aos nossos corações, que possamos entender, meu Deus amado, claramente as palavras que serão ministradas nesta noite, e que possamos saber o que fazer, como agir e como decidir logo após ouvir a tua palavra. Assim oramos e te pedimos, fala conosco, no nome de Jesus, amém. Diácono Rafael. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Já aproveitando que os irmãos estão de pé, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 4. Amém? Quero agradecer primeiramente ao Senhor pela oportunidade de estar aqui uma vez mais, levando a palavra dele, né? Com humildade, porque só ele é digno de toda a honra, toda a adoração. Amém. Tiago, capítulo 1, versículo 4. E agradecer também a oportunidade, a confiança que o pastor tem depositado, né, na minha pessoa, não por merecimento, mas é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Podeis assentar. Irmãos, quando eu pedi direção de Deus para que Ele me revelasse algo da parte dele, para que eu viesse trazer juntamente com a igreja, justamente no culto de ensino, só veio me mostrando sobre a carta de Tiago, sobre o que Tiago veio a nos ensinar. É tanto que Tiago, eu buscando, Tiago ele era meio irmão de Jesus, e ele não cria, quando Jesus estava ainda vivo, ele não cria em Jesus. Ele passou a crer na divindade de Jesus depois da ressuscitação. E é tanto que Flávio José, quando fala de Tiago, ele fala que ele foi um grande ensinador do Evangelho em tempos difíceis. É tanto que ele sofreu morte de apedrejamento em 62 depois de Cristo em Jerusalém. Mas antes disso ele deixou bastante ensinamento. E eu ali falando, pedindo para que Deus me mostrasse e que eu venha compartilhar, que Deus venha, juntamente, assim como Ele fez comigo, também mostrar para os irmãos o que Tiago também nos ensina na carta que ele nos escreveu. É tanto que a primeira coisa que Tiago, ele fala lá em Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4, ele fala sobre as provações, que a gente devemos nos alegrar com as provações. Ah, mas já que você está falando que o crente ele tem que ser provado, ele tem que viver em dificuldade, não é isso que eu estou querendo dizer. Aleluia. É tanto que o nosso pai da fé, Abraão, antes mesmo, ele foi provado do que? Deus pediu de que dele? O único filho dele. Glória a Deus. E é tanto que quando ele foi para imolar o filho dele, bradou uma voz do céu falando: não faça isso ao garoto.
Eis ali o cordeiro. É o que? Era para provar a fé dele. Porque o que Deus queria provar em Abraão? Muitas das vezes a gente passa por provações porque Deus está querendo algo da gente. Naquele momento ele pediu o filho de Abraão porque que ele queria ver, porque Isaac era filho da promessa, mas Deus queria ver em Abraão se realmente ele estava o que? Disposto a dar tudo por Deus, a dar tudo por Cristo. Muitas das vezes a nossa caminhada cristã é isso. Ali no povo, quando o povo de Israel estava no meio do Egito, é tanto que quando o faraó dispôs, se desprendeu a libertar o povo, a deixar o povo ir, é tanto que a Bíblia ela enfatiza que novamente Deus endureceu o coração de Faraó para que ele mostrasse o poder dele. Então aquilo foi uma provação para o povo hebreu. É tanto que o povo hebreu, naquele momento, ele fala para Moisés: tu nos trouxe aqui para morrer? É tanto que Moisés ali, ele até fala: e agora, o que eu faço? E Deus do céu brada no coração dele, falando: o que tu tens na mão? Muitas das vezes a provação é isso. Deus nos provando para que a gente venha exercitar nossa fé, usar aquilo que a gente tem. Muitas das vezes a gente está passando por provações, mas é Deus querendo nos mostrar. Ou Deus, às vezes quando está ali na prova, para quem estuda, quando o professor, é prova, é pesquisado, não, é pesquisada na mente, é o quê? Para te fazer o quê? Galgar o quê? Um outro patamar, uma outra série, galgar o quê? Um degrau a mais. Então, o que Tiago quer dizer aqui para a gente, que a gente tem que se alegrar o porquê. A prata e o ouro, ela é refinada onde? No fogo. Fogo quer dizer o quê? Prova. Geralmente, ali para o ouro ele ser refinado, quando o garimpeiro ele pega aquele ouro, ele passa pelo azoto, para ele ver a pureza do ouro, é preciso que ele passar por um recipiente aquecido ali, agora não sei precisar quantos graus, mas é um grau altíssimo de temperatura, para ele ver a pureza. Muitas das vezes a provação da vida do crente é isso, é a pureza. Deus quer ver a pureza do teu coração, a pureza do meu coração. A provação te faz o que? Mais forte. Muitas das vezes tem uns crentes que passam por provações e eles saem lá do outro lado mais vitoriosos ainda. Maravilha. A Bíblia também vem nos falar de que a gente em tudo é tentado, mas a tentação não vem de Deus, a tentação é de Tiago, mas a provação sim vem de Deus. Amém? Também Tiago vem nos falar no capítulo 1, versículo 5: e se alguém vos tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente e não o lance em rosto, a ser-lhe-á é dada. O homem mais sábio foi quem? Salomão. Salomão, ele, apesar da pouca idade dele, quando ele herdou o reino, ele pediu o quê? Deus falou para ele: pede o que quiseres que eu te darei. E ele pediu o quê? Sabedoria. A sabedoria divina, a sabedoria do alto, não a sabedoria terrena. Glória a Deus. É tanto que Salomão foi um dos homens mais sábios, e com isso veio o quê? Através da sabedoria. Tanto que Deus se agradou tanto do pedido dele, que falou: além da sabedoria eu vou te dar o quê? Riqueza. Amém? E outra, a sabedoria divina, ela não causa confusão. Isso é o maior diferencial do cristão. A sabedoria terrena, ela é orgulhosa e egoísta. A sabedoria divina é pura e pacífica, amável, misericordiosa e não causa confusão. E Tiago, outra coisa também que a gente pede de Deus, quando Deus nos dá sabedoria, a sabedoria divina, é o que Tiago quer dizer aqui. Tiago capítulo 3, versículo 13 e 14, a respeito da língua, a respeito, o homem que é sábio, ele refreia, o homem e a mulher que é sábio, ela refreia a sua língua. É tanto que a Bíblia fala que a gente tem que ser tardio em quê? Em falar, porque a gente tem que pensar antes de falar, porque na nossa língua, a gente tendo sabedoria divina, a gente vai entender que na nossa língua, como está escrito, está o quê? O poder de bênção e maldição. Através do poder da língua, você pode liberar uma maldição ou uma bênção sobre a sua vida, ou sobre a vida dos teus filhos, ou sobre quem? Dos irmãos. Muitas das vezes, eu costumo pensar o seguinte: eu tinha uma colega de trabalho que ela vivia maldizendo, e parece uma coisa, parece que quando ela estava, a coisa piorava, ficava aquele ambiente pesado.
O porquê? O poder da língua. É Deus, aleluia. Amém? Verdade. E outra coisa também, quando você tem sabedoria divina, como o Tiago quer dizer aqui, não confiar nas riquezas. Tiago capítulo 5, versículo 13. E se alguém entre vós mas o que Tiago quer dizer é o seguinte, a questão da riqueza. Eu parando para pensar nisso, às vezes, muitas das pessoas, ou alguns comunistas, usam essa parte da Bíblia, quando Jesus encontra o jovem rico e fala para ele doar toda a riqueza e dar aos pobres, fala que querem dizer que Jesus é comunista, porque ele fala em distribuir a riqueza. Mas o porquê que Jesus confrontou o jovem rico e por que Tiago fala para não confiar nas riquezas? Não é a questão que a riqueza não provém de Deus, que você não pode ser próspero, que você não pode ser rico. A questão é que o jovem rico naquele momento, Jesus conhecendo o coração dele, sabia que o coração dele estava o quê? Confiando no que ele tinha. O que Tiago quer dizer aqui, não confiar na riqueza, e o que a Bíblia, em nenhum momento ela condena a riqueza, ela não condena a riqueza, é porque o que? Muitas das vezes, alguns homens podem falar, o meu Deus é o meu dinheiro. É isso que Deus e o Tiago vem nos alertar sobre isso. Não confiar no que você tem. A Bíblia não fala também que uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas a minha confiança está em quem? No Senhor. Glória a Deus. A Bíblia também fala sobre o homem, que ele correu, plantou, colheu, construiu mais silo. É tanto que fala, louco, louco. Se hoje te pedires a tua alma, o que tens a me oferecer? Glória a Deus. O que a Bíblia vem nos dizer aqui, o que Tiago vem nos exortar é a respeito disso. É que a gente corre tanto atrás do dinheiro. O dinheiro ele não tem que ser o nosso mestre, ele tem que ser o nosso servo. Glória a Deus. Porque através disso, eu posso correr, eu posso, mas o que eu posso? Eu não posso fazer isso um objetivo de vida. O nosso objetivo como cristão é o quê? Servir a Cristo. E alcançar o que com isso? A morada celestial. É tanto que a Bíblia fala que lá no céu as ruas são de ouro e cristal. Quando eu era criança eu pensava, nossa, riqueza, suntuosidade, mas não. O que a Bíblia quer dizer nisso é o quê? Que hoje, o que te faz hoje, que você corre, muitos homens hoje matam e faz e acontece, roubam e aquilo pelo ouro, lá no céu, isso aí a gente vai pisar sobre o ouro. O que a Bíblia está querendo dizer é isso. Que tudo que hoje te faz, que tudo hoje muitas das vezes, pessoas se cansam, faz isso e faz aquilo atrás das riquezas, e lá no céu isso tudo vai ser o que? Supérfluo. Então é isso que Tiago e a Bíblia quer nos mostrar. Sobre isso é a riqueza. Ah, mas o fulano é rico, então tem muita gente que fala que o rico ele não vai herdar o céu. Quem disse que não? Se ele usar a riqueza para quê? Para ajudar alguém que está precisando, não que a Bíblia fala também, a fé sem obras ela é morta. Glória. Muitas das vezes os ricos pegam a riqueza dele e faz o quê? Eu vou ali ajudar um pobre, eu vou ali ajudar uma instituição, mas espera aí, vamos dividir a coisa. Se você está servindo a Deus e fazendo isso, você está garantindo a tua salvação. Agora, se você está fazendo só isso, a Bíblia fala, a fé sem obras ela é morta, não adianta nada. Você fazer um bem com aquilo que você tem, mas ao mesmo tempo você não está servindo a Deus. Então isso é como se fala, é sacrifício de tolo. Amém? Os irmãos estão me entendendo? E a Bíblia também vai comparar aqui em Tiago com 10 e 11 o rico que tem na sua riqueza, sua confiança como a flor da erva, que o sol ele aquece e a beleza daquela flor ela vai junto assim a riqueza. Assim como Deus fala que o homem que construiu a sua casa na areia, é justamente isso também sobre a riqueza. Você confiar no que você tem, você confiar no teu conhecimento, no teu entendimento, não só na riqueza, mas primeiramente você tem que confiar em quem? Em Deus, que é a rocha, que é o homem que edificou a casa sobre a rocha. É tanto que o pastor aqui citou um versículo que fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia também fala sobre pedir e não vos receber, por quê?
pede mal, pede para os seus prazeres. Muitas das vezes a gente busca em Deus, eu vou servir a Deus porque Deus vai me prosperar, eu vou servir a Deus porque Deus vai me dar riqueza. Não, se Deus conhece o teu coração e sabe, se Ele te dando a riqueza, te dando o que você pede, se você vai desviar do caminho, então Ele não vai te dar. Amém? Glória a Deus, né? A gente vê muito isso hoje, que nem eu vejo muitas das pessoas, eu vou processar tal igreja porque ela me prometeu isso. Meu amigo, se você for para a igreja querendo que Deus se enriqueça, vai errado. Aleluia. Porque aqui Tiago já coloca aqui, felizes são quando que? São provados. A Bíblia fala que a gente, Jesus fala que vós vencereis o mundo. Ele venceu e a gente também venceu. A vida de Jesus foi fácil na terra? A vida de Jesus foi só mamão com açúcar? Não foi. Quantas e quantas provações Jesus passou? Ele, ao se entregar na cruz por nós, o que ele sofreu, ele se fez de culpado para quê? Aí, o que a Bíblia fala? Que a gente tem que ser imitadores de Cristo. Então, eu querendo ser imitador de Cristo, eu vou querer ter o quê? A Bíblia também coloca para a gente promessas com mandamentos. Ela fala que a gente vai comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra a gente vai comer. Mas para isso a gente precisa o quê? Obedecer. Não que isso vai garantir uma vida só de marolinha. É tanto que os discípulos, quando foram seguir Jesus, quando decidiram seguir Jesus, não tiveram vida fácil. Passaram por provações, passaram por dificuldades. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Uma coisa também que Tiago, ele nos ensina, é a questão de resistir ao pecado e ao diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia também fala sobre a gente não dar ouvido ao diabo. O que acontece? Aqui a questão de sujeitar-vos. Sujeitar-vos é colocar a vontade de Deus acima dos nossos desejos e dizer não para nós mesmos, para que o sim de Deus opere. A gente se sujeita a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É fácil na teoria, na prática é mais difícil. Mas a gente precisa todos os dias renunciar a nós mesmos, porque a carne, ela milita. A Bíblia fala que a gente luta contra nós mesmos, porque em nós há uma luta entre a carne e o espírito. Aquele que você alimentar mais é que vai vencer. O que você está alimentando mais? É a tua carne ou o teu espírito? Amém? Glória a Deus. Identificar a origem da tentação. O que acontece? Em tudo nós somos tentados, mas a gente deve resistir às tentações. Eu vejo muitos testemunhos de cristãos que começaram naquele ânimo todo e no meio da caminhada, eles fizeram o quê? Pararam no meio do caminho. A questão é igual quando a Bíblia fala sobre as sementes que foram lançadas no meio do caminho, que umas caíram em solo, umas caíram em solo seco e não germinou, outras sim. A situação é o que? É quando você se coloca na vontade de Deus. Você se torna um solo fértil para que a palavra de Deus venha no teu coração e nela germine. Não é fácil resistir às tentações. Há muitas das vezes que a gente precisa do quê? Quando eu falo em tentação, eu lembro muito da situação de Sansão. O que aconteceu com Sansão? Ele era o quê? Agora eu esqueci o termo. Um nazireu. Que ele era o quê? Um homem separado desde criança. Então ele tinha o quê? Ele tinha em si o Espírito de Deus, mas ele, pelas paixões terrenas, pelas situações, ele se deixou levar pelas tentações. É tanto que quando ele foi lá, a situação com Dalila, ele ficava brincando. O que ele estava fazendo? Brincando com Dalila. É tanto que a situação
quando ele mata o leão e depois ele vai lá e volta e toma do mel que estava na carcaça do leão, o que isso te traz na vida espiritual, na situação espiritual, na caminhada cristã? É aquilo que você já venceu lá atrás e você volta para aquele mesmo caminho. O que a gente tem que fazer? Desviar do caminho. Identificar aquilo que é a tua fraqueza. Identificar aquilo que você... A gente tem as nossas fraquezas. Deus está conosco, isso é fato. Mas a gente tem as nossas limitações. Então o que a gente vai fazer? É tanto que quando o diabo vai lá, quando Jesus faz os 40 dias de jejum, ele está lá e ele fala. E Jesus fala para ele na palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando ele fala para ele se jogar. Então a mesma coisa é você. Se você sabe, você vai lá e vai cair na tentação de bobeira? Não vai. Então você tem que vencer o que? A tua tentação na palavra. Amém? O desejo atrai vontade. A questão de você se policiar. A questão de você se embasar na Bíblia. Provérbios, Tiago, Eclesiastes. Então, a questão de você se fortalecer, não deixar o teu desejo tomar conta de ti. Vigie as portas de entrada, olhos, ouvidos, pensamentos, saiba quais são os seus pontos fracos e evite ambientes que os alimentem. Use a armadura. A armadura de Deus, Efésios 6, do 10 ao 18. A resistência. Não é apenas a força de vontade, é o uso de equipamentos espirituais. A espada do Espírito. A espada do Espírito é como se fosse a palavra de Deus. O que acontece? Ela é usada contra a mentira. Se algo vem contra ti, o teu acusador, a palavra também vem falar aqui sobre a questão de você usar a espada, use a palavra contra a mentira, e porque Jesus venceu o diabo, citando as Escrituras. O escudo da fé para acabar os dardos inflamados, dúvidas e acusações. O diabo é nosso acusador. Nós sabemos isso. Mas Jesus vem nos falar que tudo foi jogado no mar do esquecimento. Todas as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Então você tem que se revestir da armadura. Não deixar que o diabo, não deixar que ninguém te tire da presença de Deus. Deixar da caminhada cristã. O que é não dar ouvido ao diabo? É isso. Quando alguém, você consegue ter o discernimento, pedir de Deus sabedoria, é pedir de Deus o discernimento. Quando alguém vier falar alguma coisa que parece ser bom, mas na verdade não é, você vai ter o discernimento e saber que aquilo não provém de Deus. Você vai estar o quê? Usando a armadura, as armaduras de Deus. Santo e maravilhoso Jesus. O que acontece? O diabo, nós sabemos que Jesus venceu ele aonde? Na cruz. Nós somos cordeiros de Cristo. Amém? Ele já é um derrotado. O que a gente, como cristão, como seguidores de Cristo, devemos fazer? Ter a consciência que o diabo já foi derrotado. E Cristo nos deu o poder para quê? Para vencer o diabo. Mas a gente precisa estar onde? Em Cristo. Fugindo da imoralidade, das paixões. E tendo mais o quê? A palavra como um instrumento contra o diabo. É por isso que a Bíblia, ela é um instrumento. Ela é dita como que é a espada. Luz para meus caminhos é a tua palavra. Você pode se sentir perdido. Muitas das vezes, na nossa caminhada, a gente encontra situações que parece que não vai ter uma saída. Mas Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Maravilha, Jesus. Clama a mim e respondeste-ei coisas grandes e poderosas que não sabem. Clama a mim e respondeste-ei. A gente tem os instrumentos, a gente tem as ferramentas.
A gente só basta a gente querer e saber usá-las. Amém? A outra coisa também que o Tiago coloca para a gente é a questão da oração. Ele coloca orar uns pelos outros. A oração é a base cristã. Oração, jejum e Bíblia. É o tripé da base cristã. É o tripé da vida cristã. A oração, ela te faz o quê? Ah, mas eu não sei orar, Diabo. Todos nós um dia também não sabia andar, não sabia correr e aprendemos. A oração nada mais é do que uma constância. É uma conversa de Deus, uma conversa com Deus. É tanto que Jesus fala: quando orares, entra no teu quarto, em secreto, Deus te ouvirá. Ah, mas eu vou entrar no meu quarto, vou me isolar no meu quarto. Não é isso. O quarto quer dizer o quê? Quer dizer, dentro do teu carro, um momento íntimo de você com Deus. A oração, ela te torna mais íntimo de Deus. O que o Tiago quer dizer que devemos orar uns pelos outros? É a questão de a gente como família, a gente como corpo de Cristo, saber identificar quem está fraco e quem não está. Por isso que a gente também, em conjunto com a oração, uns pelos outros, devemos também estar aqui congregando, participantes dos cultos. Ah, não por mero, coloca lá o meu nome na lista de presença, mas por quê? Porque eu posso estar num dia ruim, estar num dia fraco, mas aqui eu vou receber uma palavra, e naquele dia vai ser de acordo com o que eu estava precisando. Ou às vezes você aqui com uma irmã, você sabendo identificar, você vai saber, como você está íntima dela, íntimo dele, você vai saber que ele está passando por alguma dificuldade. E você vai saber o que? Orar por ele. E interceder pela vida do teu irmão. A oração, ela o que? Não é informar a Deus o que ele sabe, mas é o ato de alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Ah, eu já ouvi uma vez de alguém bem próximo a mim, quando eu falei para ele que ele devia orar. Ele falou assim: mas Deus não está vendo o que eu estou passando? Sim, Deus vê. Deus vê o que você está passando. Mas ele precisa o quê? Porque o ato de oração é um ato de humilhação. É você se colocar aos pés de Jesus. Porque se fosse assim, Deus sabe as dificuldades que o mundo está passando. Mas será que todo mundo chega-se a Ele em oração e pedir? Não. Então a oração nada mais é o que? De você alinhar a tua vontade com a vontade de Deus. Deus, é tudo você colocar em oração. Ah, eu quero mudar de emprego. Vai na oração. Eu lembro que na empresa que eu estou hoje, vou fazer 6 anos. Eu lembro que eu pedi em oração, juntamente comigo a minha filha também em oração. Eu trabalhava batendo escada, andando no sol quente. Eu pedia em oração que Deus me tirasse. Eu estava pedindo a Deus uma nova porta, uma outra empresa, sair para outra empresa, quem sabe? Mas Deus abriu uma porta onde eu estou. Glória a Deus. Eu saí do sol. Eu vou para o sol quando eu quero, mas às vezes também quando eu não quero. Mas foi pedido de oração. Glória a Deus. Foi a resposta de oração. Eu lembro que meu filho, ele passou por uma situação, o Samuel, meus 3 filhos têm testemunho tudo de oração. Glória a Deus. Mas o Samuel, ele passou por uma situação que ele ficou engasgado. Deus tirou a peça depois de uma oração minha, verdadeira, de arrependimento. Acho que eu já até contei esse testemunho aqui. Eu estava afastado da presença de Deus, mas eu orei, me arrependendo de fato e de verdade, uma oração de arrependimento. Deus me respondeu a minha oração. Então a oração, sem oração, o crente não vive. É como se fosse um alimento para ele, uma carne, para quem gosta de carne, né? Eu gosto. Mas é um alimento fundamental para a vida cristã, a oração. Amém? Eu convido os irmãos a se pôr de pé. Para finalizar, a oração é o lugar onde a nossa fé ativa e toca a fidelidade de Deus. Devemos orar sem cessar. A Bíblia fala
A Bíblia nos ensina: orai sem cessar. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta abre-se-á. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te dou pela tua palavra, Obrigado, que o Senhor Jesus. colocou em nosso coração. Senhor Deus, eu venho te pedir nesse momento que o Senhor venha nos conduzir, nos ajudar a cada dia a colocar em prática, Senhor, a tua palavra. Senhor, que a gente venha nos desviar do mal, que a gente venha resistir ao diabo, que a gente venha resistir às tentações, e Senhor, que as provações que há de vir no nosso caminho, que nós venhamos superá-las em Ti, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Pai, ensina, abre a cada dia o nosso entendimento, dá-nos sabedoria, sabedoria do céu, Senhor. Também abre, Senhor, a nossa mente para que a gente venha aprender mais e mais da Tua palavra e colocar em prática em nossas vidas tudo que a gente for fazer, que a gente venha fazer para louvor e engrandecimento do Teu nome, que a gente não venha envergonhar o Teu nome, nem envergonhar a Tua igreja. Meu Deus, que nós venhamos, Deus, estar em unidade, como diz a Tua palavra, num só corpo, num só espírito, caminhando, Senhor, para a morada celestial. Nós te pedimos e graças te damos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Amém. Deus prossiga abençoando o diácono Rafael, sua família, o seu ministério, no nome de Jesus. Quantos concordam, diga glória a Deus. No Clamor do Meio-Dia, nós estamos na campanha com o tema Uma Carta para Deus. Alguns dos que estão aqui nesta noite já pegou o envelope com a folha em branco dentro, para escrever a carta. E eu quero chamar você para ingressar conosco nesta campanha de fé, Uma Carta para Deus. Vem aqui à frente pegar o envelope. Aí você vai fazer uma carta para Deus, vai colocar aqui dentro novamente, o papel está aqui, tá bom? E você vai fechar esse envelope, você vai colar aqui a aba dele. É uma correspondência que você faz para Deus pela fé. E no domingo, você vai trazer e vai colocar no altar no final do culto, quando eu chamar para a gente orar e colocar no altar. Mais alguém do nosso meio que você queira pegar o envelope? É só para você fazer uma carta, nada mais. Só faz a sua carta lá no envelope com a sua carta dentro. E domingo, no culto da noite, no domingo à noite, nós vamos entregar nossa carta para Deus. Pastor, e quanto é que eu vou dar nesta carta? Nada, absolutamente nada. Você só vai escrever uma carta para Deus. Escreveu a carta, fecha o envelope com a sua carta dentro, e domingo nós vamos orar junto e vamos entregar nossa carta para Deus. Quem entendeu, diga aleluia. Eu não sou bobo, eu tenho clamor do meio-dia, também tenho culto à noite, então vou fazer do clamor do meio-dia e a do culto à noite para a glória e louvor do nome de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família. Amada irmã que veio congregar-se conosco nesta noite, para nós é uma grande alegria recebê-la aqui. Quantos concordam que quer receber a nossa irmã convertida, levante a mão e diga glória a Deus. Maravilha. Deus prossiga lhe abençoando e lhe honrando cada dia mais em nome de Jesus. Levante a sua mão. Oração final. Bendito e eterno, glorioso e soberano. Ao Senhor oramos te agradecendo, meu Deus amado, por esta tão grande oportunidade que nos desse de estar aqui na tua casa. Vai conosco onde vamos ao sair daqui. Que as coisas melhorem, que as coisas vá bem cada dia mais. Que as portas se abram, que milagres aconteçam, que curas extraordinárias cheguem e aconteçam em nossa vida. Quebra cadeias de maldição, joga por terra os empecilhos, joga por terra os demônios de Satanás, joga por terra as setas de enfermidade e as doenças. Abre as tuas portas, Senhor, dos exércitos sobre o teu povo. Pai, oramos a ti te pedindo, cria uma situação. Cria sim, Senhor, uma situação, nos dá vitória, dá bênção do templo próprio. Abre esta porta para todos nós, ó meu Pai, e faz o milagre acontecer no nome de Jesus. Deus, oramos agradecendo, te entregando a nossa adoração coletiva, o nosso culto individual e conjunto, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda a tua mão, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Almas que louvam e adoram Jesus, para encerrar, vem à frente receber a unção do homem, com filhos, do grande milagre. A bênção, milagre, livramento, saúde, livramento, tua resposta, tua bondade, tua presença.